Glória a Deus. Amém, amados? Primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta. Capítulo é o primeiro. E nós estaremos trabalhando versículo 5 até o versículo 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Se tiver dificuldade de achar João, vai lá para Apocalipse. Aí você volta Judas, 3ª João, 2ª João, 1ª João. Amém? Palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Podem sentar, amados. Quando a gente entra neste conceito luz, trevas, no Brasil é meio complexo, porque primeiro, quando você está falando de luz e de trevas, você pode remontar aqui um bocado de segmentos que não cristão e nem evangélico mesmo, protestante, que vai trazer o conceito de que nós chamamos, tanto no conceito teológico quanto na filosofia, ambivalismo. E para alguns há uma necessidade também de pensar no conceito das trevas e da luz, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio dentro disto também, dentro de uma prática que a gente cultua mesmo aqui no nosso centro-oeste goiano, principalmente ali para o lado de Brasília, que a gente chama yin-yang, que a gente chama também de maniqueísmo, e que joga-se também com o espiritismo a necessidade da luz e das trevas para ter um equilíbrio total. E neste conceito, tanto filosófico quanto religioso, as duas forças têm igual poder, porque daí surge aquilo que supostamente é um equilíbrio. Mas quando a gente pega a palavra de Deus como palavra de Deus e como verdade absoluta, então não existe este equilíbrio de luzes e trevas. Mas o que existe do ponto de vista da palavra de Deus é que Deus é luz e que Deus resplandece. Não tem este equilíbrio entre a força das trevas e a força do bem, mas a palavra de Deus está mostrando um Deus que é absoluto, um Deus que é soberano, um Deus que é sobre tudo, sobre todos, um Deus que governa, mas um Deus que traz um padrão, e quando Ele propõe este padrão é de santidade, este padrão ele é de temor, e este padrão é de adoração, e este padrão também se leva para o conceito do relacionamento adequado com Deus. E se propor, bom, mas e as trevas têm igual poder? Não, as trevas, ela não tem igual poder, mesmo porque quando se fala de trevas, nós não estamos falando de uma entidade, mas estamos falando algo que do ponto de vista lá de Agostinho, no 4º século, é ausência de luz e ausência do bem. E quando o homem não tem esta consciência do Evangelho e de servir a Deus, ele está dentro desta consciência das trevas. Mas quando chega a luz, a Bíblia está falando que a luz ela resplandece nas trevas, propondo então este argumento de revelação. E enquanto revelação é palavra de Deus, é ação do Espírito Santo, é a consciência de cada cristão e de cada servo
que se coloca na condição de discípulo e que traz em si esta postura pautada na santidade, na coerência, e que compreende que nós não só temos em nós, do ponto de vista do que João está escrevendo aqui nesta primeira carta, a Epístola Universal, acerca da luz, meramente como aqueles que andam na luz, mas trazendo a consciência do que o mesmo João, no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículos 35 a 36, está nos propondo e nos chamando para não só andarmos na luz, mas crermos na luz, para nos tornarmos filhos da luz. Então, ser filho da luz é aquele que compreende, é aquele que teve a revelação da palavra de Deus, é aquele que pauta-se dentro de uma estrutura, de uma condição. Esta condição é de santidade, esta condição é de perceber a revelação da palavra de Deus. Andar como filhos da luz é uma condição que é proposta a cada um de nós, ou seja, aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador, então você tem esta postura de andar na luz e ser filho da luz. Porque a luz, do ponto de vista do Evangelho de João ainda, ela resplandece nas trevas. E quando alguém omite a luz é porque quer ocultar alguma coisa que demonstra mais uma ação e uma atitude pecaminosa do que de fato uma postura de querer andar na luz, porque o evangelista ele está falando que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque então na luz omite-se toda a verdade e na luz pratica-se toda a mentira. Quando se vive na luz, aliás, cai por terra tudo aquilo que o homem traz como ocultismo ou como verdade que deveria ser omitida, mas quando vive nas trevas, então eu posso trazer aquilo que supostamente eu não tenho coragem e não posso propor como sendo alguém que vive na luz. Qualquer prática do pecado, ela não é da luz. Qualquer dúvida acerca de ação ou de prática que eu tenha cometido, ela não é da luz. Qualquer suposição que não enquadra bem dentro da palavra de Deus e que me traz aqui uma noção e uma consciência supostamente dúbia, também ela não é da luz. Tiago ele está falando que Deus ele não tem variedades de sombras, de dúvidas. Deus ele não oscila. Está falando de um Deus que é ato contínuo. E quando a gente vai trabalhar os atributos de Deus, ele é imutável. Então aquilo que ele é desde o início, ele é para sempre. Ele não muda. Não tem sombras de variações. E ele é luz. Ele resplandece na luz. E quando a gente percebe esta condição do andar na luz, é alguma coisa que sempre está revelando quem somos, mas sobretudo revelando toda a ação daquele a quem servimos. Porque o Deus que nós servimos, ele não se omite. Ele é verdadeiro, ele é autêntico. Ele não cria dispositivos para desculpas. Porque ele é autêntico e verdadeiro, ele não cria dispositivos para que eu possa negligenciar atitudes e verdades, porque ele é autêntico e ele é verdadeiro em si mesmo. Ele não usa de chantagem emocional, porque ele é verdadeiro e ele é autêntico em si mesmo. Então cabe a cada servo, a cada discípulo, a cada cristão compreender que se de fato eu quero andar na luz, eu tenho que me enquadrar dentro deste conceito, não do ponto de vista daquilo que supostamente eu penso ser luz, mas dentro do ponto de vista daquilo que a Bíblia traz como sendo a realidade da luz para a minha vida e para que eu possa andar por ela, e aqui não só andar na luz, mas também tomar condição de ser chamado filho da luz. Amém? Você pode apontar para o irmão e falar: olha, você é filho da luz, você deve andar na luz. Você tem que ter condição para andar na luz. Você tem que trazer esta inferência, esta verdade para o seu coração. Andar na luz. Jesus é o seu Senhor. E Ele cria aqui uma circunstância interessante, irmãos, porque Jesus, Ele resplandece nas trevas. Mas por quem Ele resplandece? Pelo Pai.
Posteriormente, João escrevendo aqui, ele está tratando bem acerca do Pai e não do Filho. Ele está chamando o Pai de Deus da luz. Deus é luz. E quando ele resplandece, o resplandecer através do Filho é o resplandecer do Pai. Mas quando o Filho resplandece também, é a compreensão de que a igreja tem que resplandecer através do Filho. Ele é luz, ele brilhou, ele é o Verbo verdadeiro, ele é aquele que esclarece todas as coisas, ele é aquele que faz a igreja notória, ou notada, perceptível. Ele é aquele que, quando se manifesta na vida da igreja, causa pavor no mundo, porque a sua glória está aqui, incendeia aqui, manifesta aqui. Qualquer outra possibilidade de luz é uma luz que não é de luz própria, precisa estar respaldada nesta luz que é própria, na luz de Deus. Quando o crente brilha, ele está brilhando por Jesus. Ele não está brilhando por si mesmo, ele não está brilhando porque é bom, ele não está brilhando porque é uma estrelinha, mas ele está brilhando pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus como reflexo da glória do Pai. Então todos nós fomos chamados não para omitirmos a nossa ação e a nossa condição cristã, mas fomos chamados sim para brilharmos, e esta condição de brilharmos é porque então o Pai brilha no Filho, o Filho brilha na igreja e a igreja brilha no mundo. Agora, de que forma? Manifestando a santidade e a pureza do Pai, a santidade e a pureza do Filho, a santidade e a pureza de cada um de nós, que tivemos em nós a postura e a opção, a escolha de querer andar na luz, e ter em nós a condição de nos tornarmos também filhos da luz. A gente compreende com muita facilidade e com muita presteza quando a luz resplandece, quer em nossa vida, quer na vida do próximo, quer na vida da comunidade, porque é luz e é do Espírito Santo. Ela não brilha com o foco do homem, mas ela brilha com o foco de Deus. O holofote nunca é do homem. Homens buscam holofotes, mas quem brilha na vida do cristão santo é o próprio Espírito Santo, que foi manifestado como sendo aquele que haveria de vir para nos consolar todos os dias até a consumação do século. Então, o princípio desta mensagem, irmãos, é a primeira condição para andarmos na luz. Eu devo andar na luz, vida de adoração, vida de comunhão perfeita. Não existe comunhão sem santificação. Não existe comunhão perfeita sem que haja arrependimento perfeito. Não existe comunhão sem renúncia, pois o mesmo que nos chama à comunhão é o mesmo que nos chama para a renúncia. Aquele que nos chamou para termos em nós comunhão perfeita, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas comunhão perfeita na pessoa da igreja, na vida da igreja, de uns para com os outros, sobretudo Ele cobra de nós renúncia. E quando renunciamos porque então a proposta é que a glória do outro deve aparecer, e neste contexto aqui, Mateus capítulo 16, 24 a 26, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? O que dará o homem em troca da sua própria vida? Vida de renúncia significa que por mais que eu supostamente esteja certo, sobretudo tem alguém que tem uma verdade mais perfeita do que a minha, ainda que supostamente eu esteja certo, eu abro mão de toda certeza, eu trago em mim renúncia, porque a minha proposta é alcançar a glória de Deus e de Deus somente. A salvação de Deus e de Deus somente. A santificação que vem do Pai,
na pessoa do Filho e posteriormente na pessoa do Espírito Santo, e esta santificação somente. Opção: ter razão ou ter salvação? Questionamos isto o tempo todo dentro da igreja. Mas eu tenho razão. E fica aqueles arrazoando dentro da perspectiva da razão. Mas a Bíblia ela está falando que o cristão ele deixa de ter razão, ele renuncia por Jesus, porque Jesus tendo razão, ele renunciou por cada um de nós para que pudéssemos alcançar a salvação mediante a sua renúncia. O Filho de Deus se renuncia, logo a igreja deve compreender o papel da renúncia diariamente. Faz opção, deixa a razão de lado, deixa a certeza de lado, deixa esta coisa de querer militar por uma verdade que supostamente ainda não é verdadeira. Abra mão de tudo para compreender e conquistar de fato a glória e o poder de Deus na sua vida. E a vida da igreja é continuamente uma vida de renúncia. O que pode mais renuncia para nivelar com o que pode menos. O que pode menos renuncia para alcançar aquele que está totalmente jogado. A vida do Evangelho é uma vida de renúncia. É neste último tempo que a igreja tem trazido a invencionice de que o crente, ele não pode renunciar. Ele tem razão, ele está certo, ele é verdadeiro. Ele é tão justo quanto Deus. Não é assim, amados. A vida da igreja, a vida do Evangelho, a prática do Evangelho, a vida daqueles que vivem na luz, continuamente deve ser uma vida de renúncia constante para adquirir aquilo que eu não consigo por mim mesmo, por minhas obras e nem por minha verdade. Santidade em Deus, verdade de Deus, glória de Deus, santificação em Cristo Jesus. Andar na luz é ser filho da luz. E se está em mim a opção de ser filho da luz ou filho de uma suposta verdade minha, eu quero ser filho da luz. Por isso a Bíblia está falando: seja todos os homens mentirosos e Deus verdadeiro. Amém? Amém, amados? E aí a segunda condição para andarmos na luz, amados. A primeira é vida de adoração, é vida de comunhão perfeita. A segunda, o primeiro aspecto da condição para andarmos na luz, acrescentar o próximo na sua agenda. Fala comigo: acrescentar o próximo na minha agenda. O que seria isto? Seria propor que o próximo tem valia e tem valor para uma vida de comunhão. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E daí a questão: bom, mas acrescentar o próximo na minha agenda é muito complexo, é muito difícil, ele é de dura cerviz, ele não compreende, tem que fazer um esforço extremamente gigantesco para conquistar relações com Ele e poder relacionar e levar uma vida pautada. Mas se o próximo não estiver na sua agenda, Deus não está. Porque a vida de comunhão, ela infere Deus e o próximo. Ela não infere somente um, mas ela infere esta capacidade dos dois. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Prestem bem atenção, amados. A minha condição de salvação e de purificação está condicionado também na minha condição de relacionamento com o próximo. Temos dificuldade de relação. Bom, a gente relaciona bem em família, mas até mesmo em família tem dificuldade de relacionamento. É simples, se eu fizer uma pergunta aqui, a maioria das pessoas vão levantar a mão atestando que sim. Quantos parentes já te pediu dinheiro emprestado e não pagou? Não levantem a mão.
E quantos são parentes de sangue, mas que pisou na bola num dado momento que você mais precisava dele? Caindo para dentro da igreja. Somos povos de diferentes formações de vida. Seja isto do berço, seja isso da cultura, seja isso da etnia. Mas estamos aqui. E quantos de nós não temos dificuldade para nos relacionarmos também? Porque ele não me compreende, ele não me aceita, ele não suporta a possibilidade de que talvez eu possa ser alguém viável para ajudá-lo e para socorrê-lo. Quantos de nós não gostamos de cortar relações dentro da igreja com muita facilidade, por muitos viés, sem significância e sem importância nenhuma? Quantos de nós está o tempo ali de usarmos os nossos lábios para adorar e para santificar o que nós somos, ou nos santificarmos e santificar o nome de Jesus em nossas vidas? A gente não usa para detratar, falar mal, agredir o próximo, e este próximo é alguém que foi remido, que foi gerado, que foi santificado dentro da mesma proposta que você foi remido, gerado e santificado. Quando eu falo mal de um irmão, eu estou falando mal de Jesus. Quando eu falo mal de um irmão, eu estou falando mal daquele que enviou Jesus, estou falando mal do Pai. Quando consigo falar mal de um irmão, eu estou falando mal de mim mesmo. Estou falando mal do Espírito Santo. Quando consigo falar mal de um irmão, eu consigo desconstruir tudo aquilo que Jesus fez em detrimento da minha salvação e da salvação deste que está comigo dentro da igreja para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. Quando eu consigo falar mal de um irmão, ou este irmão deixou de ser irmão, ou eu deixei a fé cristã, e a apostasia tomou conta do meu coração para falar sofismas como forma de verdade. Crente é transparente, crente anda na luz, crente deve brilhar nas trevas. E não é eu pelo meu estrelato, pela minha fala, pela minha acusação, mas é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, no meu lar, no meu casamento, na minha profissão, quem estuda na minha escola, na minha faculdade, porque a proposta do Evangelho é que cada um de nós somos filhos da luz e devemos brilhar neste mundo. Agora, se eu olho para o irmão que é filho da luz e consigo ver trevas nele, onde está o problema? No irmão ou em mim? Não consigo me relacionar bem. É fala que a gente ouve o tempo todo dentro da comunidade. Onde está a deficiência? Psicologia da transferência, nele. Nunca é nele. Sempre é em você, sempre é em mim. Porque o ato de relacionar parte de mim, parte de nós, de cada um de nós. Mas ele não me entende, nós não estamos aqui como terapeutas, um para entender o outro, estamos aqui para celebrar a glória de Deus, visando a vida eterna em Cristo Jesus. Posso não entender, mas eu caminho com Ele. Posso não aceitar, mas eu caminho com Ele. Posso não compreender de antemão, mas Ele precisa de mim, eu preciso dEle para juntos caminharmos. Posso ter ideais e ideologias diferentes, mas isso não me impede de estar caminhando com Ele o tempo todo, porque a glória dEle é minha glória, a ação do Espírito Santo na vida dEle é a ação do Espírito Santo na minha vida. O poder do sangue que o santificou foi o mesmo poder do sangue que me santificou. Se eu sou santo, eu não sou santo por mim, mas sou santo por aquele que me santificou. Se ele é santo, ele não é santo por ele, mas ele é santo por aquele que o santificou. Bom, mas é que ele não está tão santo assim. Quem o santificou é que determina o grau de santidade, e não eu, e não nós.
Gostamos de acusar demasiadamente. E este é um grande problema para aqueles que querem andar na luz. Pois andar na luz é vida de transparência. E quem tem transparência não fala mal do próximo. A não ser que o próximo esteja do lado dele. E é muito raro alguém chegar e falar: olha, você não presta. Dentro da igreja, poucos ousam pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Vai e fala para ele. Se o Espírito Santo falar, então você fala. Se ele não falar, você não fala. Porque quem julga não é você. Quem justifica também não é você. Como também quem santifica não é você. É Deus. Na pessoa do sacrifício do Filho. E na habitação do Espírito Santo. Amém? Amém? Condição para andarmos na luz. Fala: vida de adoração. Vida de comunhão perfeita. E esta comunhão deve ser com o próximo. Para compreender a comunhão com Deus. Porque eu vejo, a face de Deus quando olho para o meu irmão que foi lavado, remido, santificado, justificado, regenerado. Eu vejo a glória de Deus brilhar nele. Amém? Consegue falar isso para o irmão? Olha, eu vejo a glória de Deus brilhando em você, na sua vida. E aí, irmãos, bom relacionamento, zelo e o cuidado devido para com o outro. É o mesmo bom relacionamento, cuidado devido para com Deus. Tem comunhão com Deus? Tem. Mas não gosto do irmão, você é mentiroso. João está falando isto, não sou eu. Não, mas eu ando na luz. Está falando mal do irmão? Por cima do muro? Ainda não parei com esta cultura. É uma prática, e sabe, né? Fofoca é vício, e vício você tem que abster-se disso. Tem aquela questão da abstenção, e quando você passa por um tempo sem falar, você está dando comichão. Pois é, então você é mentiroso ainda. Porque o Espírito Santo, à medida que você professa fé em Jesus e abre o coração, ele já começa a mudar quem você é. E todas as vezes que der vontade de falar do irmão, glorifica o nome de Jesus. Toda vez que der vontade de falar do irmão, repreende. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Fala isto. Não deixe eu olhar para ver os defeitos dele, mas deixe eu olhar para ver o que Deus fez na vida dele. Peça isto. Você vai perceber que tem muitas qualidades na vida do seu irmão que você não conhecia, porque você, querendo ser muito religioso, deixou de olhar para o irmão, enclausurou-se numa pseudo-santidade e foi orar e buscar a presença de Deus, disfarçando mesmo a sua própria condição e a sua própria consciência. Porque todas as vezes que você está ruim com o irmão, você não tem capacidade de orar, você não dá conta de orar. Se você orar, não é oração, é reza. Não funciona. Orar é quando você põe-se na presença de Deus, você fala com Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, por intercessão de Jesus, mas pelo clamor do Espírito Santo, é o que Paulo está escrevendo aos Romanos no capítulo 8. Então eu quero orar, então dobra aí, Jesus está intercedendo por você, de fora sim, e o Espírito Santo de dentro. E se eu dobrar os joelhos, se Jesus não intercedeu de fora e nem o Espírito Santo por dentro, esta oração foi um blefe, foi uma reza. E aí quando a oração começa a ficar difícil de acontecer, irmãos, quando você está com muita dificuldade de orar, e olha, quero orar, mas não tem tempo, quero orar, mas não sobra tempo, é culto de oração, eu não vou, é culto de oração, olha, eu não vou mais uma vez, é culto de oração, não, eu não sou de oração, ou eu oro, e gosto de orar na minha intimidade com Deus, é porque você está fugindo de Deus, não é da comunidade.
Porque o seu mundinho secreto permite você fazer as maiores bagatelas, supostamente com Deus, mas Deus está falando, eu não estou neste negócio. Mas quem fala mal e quem sempre busca distanciar-se do próximo, a mente cauteriza. Aí ele está falando para Deus e Deus está falando, não estou ouvindo, mas ele não está ouvindo. Deus não ouve a pecadores. Bom, então como que eu aceito Jesus? Quando Deus não ouve a pecadores, é este pecador que tem consciência do pecado, que foi redimido do pecado, mas que voltou à prática do pecado e ainda quer ser ouvido por Deus. É porque lá no meu quarto eu fico tão bem e tão íntimo com Deus, que eu a transbordo e consigo orar por tudo e por todos. E de repente a gente pensa, Deus está neste negócio, e aí João vem e fala, não está. Você está em vida de comunhão? Estou, com quem? Com 5 ou 6 irmãos, porque são os que dão certo comigo. Então isto não é comunhão, isto é panelinha, isso é facção. Comunhão é quando você chega aqui, olha para todos e relaciona bem com todos. E compreende a necessidade de todos. E tem facilidade de expor os seus problemas para todos. Porque vida de comunhão é assim que acontece, irmãos. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É muito simples, quando o crente está ausentando demasiadamente da igreja, é porque ele está deixando de habitar na luz. Não, é porque eu não concordo e sou desigrejado. É mentira. É mentira do diabo, é mentira que você comprou. Você está fugindo porque você não gosta de relacionar. Você não gosta de olhar para o outro e talvez ter que aceitá-lo. Não existe perdão no seu dicionário. O egoísmo é tão grande que Jesus te perdoou, somente você. Os demais são pecadores. E esta condição de andarmos na luz é tão problemático, mas é tão interessante também, que ela não só abre a agenda para o próximo, como também ela acrescenta o próximo na sua agenda. Lucas capítulo 6, versículo 37, a gente usa isso aqui para colher ofertas. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usardes para medir o teu próximo, esta mesma será usada para vos medir. E a gente fala, eu sou um bom dizimista, porque é boa medida, calcada, transbordante. Mas isso aqui está falando de condenação. Está falando da capacidade que você tem de julgar o outro. Não julgue, não condene, perdoe. É o que esta referência está propondo. Esta é a justa medida do reino. Você não será julgado, você não será condenado, você será perdoado. Ainda com a proposta bíblica, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não existe perdão sem relacionamento. Entendem isto? Porque você relaciona com alguém? Porque você conseguiu perdoá-lo. Não, mas eu nunca tive problema com ele. É porque você conseguiu perdoá-lo mais vezes ainda. Não existe esta fala de que perdão é amnésia. Pastor de rede social falou, olha, perdão não é amnésia, porque perdão você perdoa, amnésia você esquece. Aí a minha Bíblia diz que perdão é amnésia, porque Jesus levou os nossos pecados para bem longe de nós, para nunca mais se lembrar deles. E Ele te perdoou para que você tivesse a mesma premissa de perdão. Eu não consigo relacionar com Ele, então você não perdoou.
Perdoei, mas preciso fazer terapia para relacionar com ele. Mentira. Uma multidão de pecados Deus perdoou pelo sacrifício do Filho, para que ele pudesse se relacionar com você. Ele não foi para o divã. Mas ele é Deus. Todo crente cheio do Espírito Santo perdoa e não vai para o divã. Quem vai para o divã é gente problemática com o reino e problemática com o mundo. E qual é o problema? É que ora ele vê o mundo e quer jogar dentro da igreja, ora ele vê a igreja e quer jogar dentro do mundo. Não funciona. Divã é lá para fora, irmãos. Aqui dentro você libera perdão, você perdoa, você é perdoado, Deus te perdoou, e a gente caminha nesta proposta, sabendo que então a possibilidade única mesmo é de nos relacionarmos caso queiramos ver a glória de Deus. E quando você perdoa, não faz por você mesmo, mas você faz pelo Espírito Santo de Deus. Você por você não consegue, mas você por Deus consegue. Amém? E eu quero fechar esta mensagem, depois eu explico alguma coisa ainda. Andar na luz e ser filho da luz é condição imposta e proposta por Jesus aos seus discípulos. Assim, minha militância é contra as trevas. Amém? Isso é bom. Mas não as trevas lá de fora. As trevas que habitam em mim. Entenderam? Entenderam? Então fala comigo, a nossa militância é contra as trevas, mas não as trevas lá de fora, mas as trevas que habitam em mim. Estão dispostos a militarem para combater estas trevas? Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.